Salmos 41, o tema é: o coração puro é salvo. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia. Amém. Então vamos compreender aqui, irmãos. Nós entendemos hoje que ajudar ao pobre não é você chegar e dar um prato de comida a um pobre que está com fome. Isso é uma obrigação do ser humano que deveria fazer sempre isso. Mas nós cristãos, irmãos, quando é que nós ajudamos ao pobre? Quando nós levamos uma palavra àquele que está necessitado de a palavra de Deus. Quando nós levamos a água viva, que é o Senhor Jesus, para aquela pessoa que está com sede. Quando nós ajudamos aquela pessoa que está caído, que está fraco, que está necessitando, realmente com fome de Deus. Então nós estamos ajudando a pessoa que está pobre de espírito. Tem muitas pessoas evangélicas que elas não são ricas de espírito, elas também são pobres, elas ainda necessitam realmente do amor de Deus. Então tem outras pessoas aí fora que muitas das vezes elas não é evangélica ainda, mas ela tem o amor de Deus no coração. Um exemplo que eu estava dando de manhã é o seguinte: nós assistimos um vídeo de um rapaz lá do Piauí. Ele mostra só a cultura, roça, essas coisas. E tem uma senhora que ela já veio da avó dela, depois a mãe e agora é a filha, quer dizer, já está na terceira geração, que elas ajudam o pessoal lá do interior dela. Todo mês elas fazem bolos. Eu acho que é todo mês, não é todo mês, fiel, é por semana, todo mês, né? Todo mês elas fazem bolo, 30, 40, 50 bolos, para dar aos amigos, os vizinhos ali, todo mês. E são pobrezinhos, você precisa ver a casa dela, você precisa ver o pai trabalhando na roça. Mas ele disse, de muito tempo que a gente já ajuda, o povo sabe, quando está precisando, o povo sabe que a gente não nega e vem aqui, é remédio, é isso, é aquilo, sempre está aqui, é 1 quilo de feijão, é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de farinha, sempre está aqui porque nós não negamos e nunca faltou para a gente. E aí todo mês essa moça faz bolo para dar ao povo. Então essa pessoa, mesmo que não conheça o evangelho, mas ela tem o espírito bom dentro dela. Mas não quer dizer que isso possa salvar a ela, levar para o céu, mas quer dizer que ela tem o que dentro dela? O espírito bom. Ela ajuda aos pobres. Mas ajudar aos pobres, para nós que somos evangélicos, que entendemos, é levar a palavra de Deus àquele que está pobre de espírito, aquele que está necessitado, aquele que está com fome, aquele que está com sede. Esse é fazer a vontade de Deus, é ajudar as pobres. Então a palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará do dia mau. Porque muitas pessoas, irmãos, ela não se preocupa com isso, e aí no dia mau ela vai pedir ajuda a Deus. E aí o próprio Senhor Jesus disse: quando tu ajudasse aquele, quando tu desse de comer aquele, quando tu desse água àquele, quando tu visitasse o doente, você estava fazendo a mim. E aí muitas pessoas, irmãos, ela não faz nada por ninguém. Estou falando aqui na área espiritual. Às vezes a pessoa sabe que a pessoa está precisando da palavra de Deus, mesmo que já tenha escutado que aquela pessoa não gosta de crente, não gosta de evangelho, mas sabe que está precisando e fica com medo, sabendo que quando você faz isso, é como se estivesse fazendo para Deus, porque você está salvando a alma para o reino de Deus, mesmo que aquela pessoa não aceite Jesus naquele momento, mas a semente ficou plantada. Então você vai estar ajudando ao pobre. Mas tem mais, irmãos. Versículo 2 diz assim: o Senhor o livrará e o conservará em vida. Além de ser livre do mal, o Senhor livrará ele e conservará em vida. Você vê, irmãos, pessoas que às vezes estão com cabelinho branco, 100 anos, 99 anos, 90 anos, mas aquela pessoa, ela varre quintal, ela cozinha, ela faz isso, faz aquilo. Mas por quê?
Porque aquilo é uma pessoa que sempre ajudou os outros, sempre respeitou os princípios de Deus, mesmo sem conhecer. Mas um dia alguém disse: ó, o mandamento é esse. Existe um mandamento que é assim: honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem. E aí ele vai falando. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos obedecendo os princípios da Bíblia. E aí a palavra de Deus, naturalmente, ela se cumpre em nós. Mas não é por causa disso que você não vai ter perseguições, que você não vai ter aí lutas espirituais, que os inimigos não vão se levantar contra você. Vai se levantar, mas a palavra de Deus diz que Ele tem esse cuidado. Amém? Ele tem esse cuidado. E aí a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Ele diz: vai ser abençoado na terra e não vai ser entregue à vontade do inimigo. Qual é a vontade do inimigo para a nossa vida? Matar, roubar e destruir. A vontade dele é essa, mas Deus não vai entregar. Por quê? Porque nós estamos alimentando o pobre, nós estamos atendendo o necessitado, nós estamos sustentando o que é pobre, mas com a palavra de Deus. Então não esqueça nunca, tem gente do seu lado que às vezes precisa ser alimentado. Não é com pão, não é você comprar R$5 de pão e dar, não é você comprar algo, 1 quilo de feijão e dar. Não, aquela pessoa às vezes está precisando de um alimento espiritual, está pobre, está necessitado, está miserável, e você precisa dar o pão a essa pessoa, dar a palavra, você precisa levantar. Quando você faz isso, você vai ser sustentado, você vai ser abençoado, vai ser feliz, vai ser abençoado na terra, e Deus não vai entregar a você à vontade dos inimigos. Deus não vai deixar o inimigo te roubar nada. Deus não vai deixar o inimigo matar nem destruir você. Amém? Aí diz assim, ó: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Então, por que Deus faz isso, irmão? Porque quando eu ajudo alguém, a palavra de Deus diz, eu estou fazendo para ele. Então, quando eu clamar a ajuda de Deus no leito da enfermidade, Ele vai me ajudar, Ele vai me socorrer. Ele vai me socorrer, de alguma maneira Ele vai usar alguém para me socorrer. Muitas das vezes usa o médico mesmo, muitas das vezes usa alguém que vai lá orar, e muitas das vezes, irmãos, Ele mesmo, nós orando, Ele manifesta o seu poder e todo o mal é destruído. Todo o mal é destruído. Mas, irmãos, nós continuamos dizendo, irmãos, coração puro, ele é salvo. Veja, versículo 3 ainda: o Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Ele não vai deixar, irmãos, a pessoa perecer na enfermidade, porque ele diz o que, irmãos? Que ele concede em vida, ele concede em paz, ele abençoará. Então, nós precisamos, irmãos, realmente compreender, irmãos, todas essas coisas para a nossa vida, entender que Deus quer fazer isso, que Ele não vai entregar o desejo dos inimigos, mesmo que o inimigo se levante. Sabe aquela pessoa que às vezes está doente e chega alguém, nós estamos falando aqui de inimigos espirituais, porque se uma pessoa chegar assim e falar para você isso, essa pessoa está sendo usada pelo inimigo. Chegar muitas das vezes, irmão, talvez você já viu isso, a pessoa que está doente, e chega outra pessoa e diz assim: está doente porque fez assim, 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 está doente porque pecou. Isso é pecado demais, por isso que adoeceu. Essa pessoa está assim porque está pagando os pecados. Mas a palavra de Deus diz que quando confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse homem que está falando tudo isso, irmão, foi o salmista Davi. O rei Davi, irmão, se ele entendesse que ele pecou em algo, imediatamente ele pedia perdão. E a palavra de Deus diz que ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Nem ele mesmo lembra. Então o inimigo é quem fica lembrando, para ver se você cai nessa. E você, quando tiver acontecendo algo, você vai dizer: será que é por causa daquele erro do passado?
Será que essa doença foi porque eu fiz assim no passado? Será que isso é porque eu pequei antes de aceitar Jesus? Não, quando você aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados, todos perdoados. Todos. Pastor, e se eu cometi algum pecado? Se você cometeu, você lembra, você já pediu perdão. Se não lembra, você não tem como pedir perdão de algo que não lembra. Se não lembra é porque não tem acusação. Se não tem acusação, porque não foi pecado. Está entendendo? Por isso que Deus diz assim, ó: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Então você que às vezes está lá pensando, às vezes acontece algo, será que eu pequei? Será que está acontecendo meus pecados? Aí chega outro e diz, talvez seja porque você pecou, o inimigo te tocou. Você pecou, irmãos, Jó foi tocado pelo inimigo, mas não foi porque pecou, foi porque Deus permitiu, para mostrar que a fé dele era maior do que tudo aquilo. E muitas das vezes não acontece com você, às vezes algo está acontecendo, e às vezes Deus permitiu, para mostrar para o inimigo que sua fé é maior do que aquele problema, que sua fé é maior do que aquela doença, que sua fé é maior do que aquele mal que está acontecendo. Está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Isso. Vamos para o versículo 4, veja o que ele diz: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Veja a acusação que ele tinha na mente. Mas por que ele estava dizendo isso, irmãos? Por que ele estava dizendo isso? Porque chegava alguém, veja o versículo 5: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Porque, irmãos, alguém vinha visitar ele e ficava lá maquinando, tomara que morra, isso é pecado, isso é porque ele pecou lá atrás, isso é porque ele matou muita gente, isso é por causa disso. E ele ficava, irmão, maquinando aquilo. Aí ele, ô Senhor, eu estou doente porque pequei contra ti, porque é o que estão dizendo, é o que estão falando. Muitas pessoas, irmãos, às vezes está lá conversando com você, às vezes já foi lhe visitar no leito de morte, mas está desejando a morte. Mas o coração puro, irmão, Deus salva. O coração puro, irmão, Deus liberta. O coração puro, irmãos, tem a salvação do Senhor. A pessoa, irmãos, que ela ajuda, que ela usa de misericórdia, irmão, ela tem misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ele dizia, Senhor, meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome, vai ser esquecido. E se algum deles vem ver-me, preste sua atenção nisso, diz coisas vãs no seu coração, amontou a maldade, em saindo para fora, é disso que fala. Era aquela pessoa, irmão, que ia visitar ele, talvez ele estava passando por um momento de doença, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de enfermidade, e alguém ia visitar ele, e ele, olhando para ele ali, e dizendo, tomara que morra. Quando é que ele vai morrer? Quando é que ele vai morrer? Tomara que morra. E quando saía fora, falava a mesma coisa com os outros. Eu fui lá visitar ele, está quase morrendo. Vai morrer, vai morrer. Então a falsidade, irmãos, de muitas pessoas. Eu falei aqui de manhã, uma pessoa que nós conhecemos, Vânia não conheceu, Vânia conhece apenas a irmã dela. E isso é uma história real, eu conheço a pessoa. Conheci a pessoa, hoje a pessoa está morta. Mas essa pessoa, irmão, estava passando por um momento de enfermidade, um câncer nas mamas, pegou nas duas mamas, operou, não teve jeito, foi para o hospital fazendo químio, fazendo radioterapia. Lá, irmãos, o cabelo todo já tinha caído, fraquinha. E essa pessoa tem vários irmãos, mas tem duas irmãs que é gêmeas. E uma das irmãs, eu não vou falar o nome aqui porque essa mensagem é para o YouTube, depois quando alguém. Uma dessas irmãs é muito egoísta, muito ambiciosa. Família nem convida ela para a festa, porque se ela for para a festa, ela acaba com a festa, ela pega tudo, guarda, bota dentro da bolsa, bota dentro de vaso e não deixa nem ninguém comer. E aí, o que acontece, irmão? Essa senhora foi ver a sua irmã da mais nova no hospital
morrendo com câncer. Ela chegou lá para visitar e conversando com ela, disse assim: fulana, tu vai dar aquelas roupas a quem? Tu dia desse comprasse uma roupa de lingerie nova, tu vai dar a quem? Se for dar a alguém, me dê, viu? Já diga logo. É como se ela tivesse assim: tu já está em ponto de morrer, diga logo de quem é, porque eu já não deixo ninguém pegar. Então é aquela pessoa, irmão, que às vezes vai visitar você, está em casa doente, fulano está passando um momentinho difícil, está doente, vai lá visitar e chega lá conversando com você: ô fulano, isso vai passar, tomara que morra. Tomara que morra, vai ser esquecido o nome, já fez tanta maldade no mundo. No coração está falando isso. No coração está falando isso. Então, irmãos, o que é que Deus diz, irmãos? Mas eu te sustento no leito da enfermidade. Deus diz assim: você é uma pessoa que obedece a minha palavra, que ajuda os pobres, que atende o pobre, eu sustentarei no leito de enfermidade, eu renovarei a sua cama, eu não deixarei a enfermidade te levará. Você vai ser abençoado na terra, você vai ser bem-aventurado. O povo falava aquilo para Davi, mas Deus falava o quê? Davi, eu vou te levantar desta. Davi, eu vou te sustentar nesse leito de enfermidade. Davi, você vai ser bem-aventurado. A sua cama de enfermidade vai ser renovada. É como se Deus estivesse dizendo assim: você está enfermo nessa cama, mas a cama aí não vai mais te sustentar, porque você vai se levantar de novo. Então, irmãos, o amor de Deus por aquelas pessoas que têm um coração puro, o coração bom. Eu posso pedir ajuda a Deus por algo? Posso. Mas será que aquele algo que eu estou pedindo a Deus, alguém já pediu para mim e eu não ajudei? Você já prestou atenção nisso? Você já viu alguém que às vezes está pedindo tanto uma coisa a Deus, mas alguém já pediu àquela pessoa tanto uma coisa tão simples e aquela pessoa nunca fez? Então é isso que a palavra de Deus ela tem mostrado a nós. É isso que a palavra de Deus ela tem mudado a nossa vida quando nós compreendemos e deixamos ela agir ou agimos, conforme a palavra de Deus. É como a irmã disse de manhã: eu não me entreguei, eu não busquei, eu não achei, eu não encontrei Deus. Deus que me encontrou, Meu Deus que me encontrou. Aí diz assim, versículo, ainda sei: e se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade, em saindo para fora é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imagino mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Olha que maldade no coração daqueles irmãos, amigos, entre aspas. Você sabe, irmãos, que muitas das vezes pessoas mais amigas suas, entre aspas, que às vezes é aquelas que está mais perto dentro da sua casa, é a que sai falando mais quando você está passando por uma luta, usada pelo inimigo. Ela está lá, vê tudo que você está precisando, vê tudo que está necessitando na sua casa, mas quando sai fora, olha, você sabia que fulano está precisando lá, nem feijão tem hoje para comer, depois quer botar a banca onde sai na rua se achando. Olha, fulano está com a doença, não quer que ninguém saiba, está lá, quase morrendo, vai morrer logo, não vai se levantar nem da cama mais. É como nós temos um grande exemplo aqui em Neópolis da irmã Sônia, teve câncer, o médico deu 3 meses para ela morrer. Ela se entregou para Jesus, buscou, clamou a Deus, Deus o curou. Já tem 26 anos. Isso, 26 anos. Mas ela disse que algumas pessoas iam lá, disse que não deixavam ninguém dormir, a reclamar. Ela disse: mas eu nunca gritei, eu nunca gritava de dor, nem o povo que estava em casa ficava incomodado. Foi preciso a mãe proibir dela receber visita, porque o povo ia e depois saía falando: não sai dessa não, vai morrer mesmo. E ela dizia assim: Jesus já me curou. Ele não deixou eu morrer na cirurgia, então ele já me curou.
E Jesus curou, irmão. 26 anos. O médico deu 3 meses, irmão. Então, por que, irmão? Quando a pessoa, irmão, procura deixar o coração puro, limpo, procura se entregar a Deus todas as coisas, irmãos, Deus, ele diz assim: será bem-aventurado, será abençoado na terra, não será entregue à vontade dos inimigos. A palavra de Deus diz assim, que Deus o tira do leito da enfermidade. A palavra de Deus diz que ele renova a cama na doença. Não são coisas boas, o cuidado de Deus por nós. Por nós. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, versículo 8: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo e íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Por trás ficava dando coice nele. Irmãos. Se você não viveu isso, irmão, ore para Deus para nunca viver. Mas o inimigo, irmãos, sempre usa alguém que às vezes está lá, você passando por uma luta, passando por uma prova, vai até lhe ver, mas ver como você está, para sair falando mal, para sair dando coice em você, para sair traindo a amizade. Porque o inimigo, irmãos, ele é astuto, ele veio matar, roubar e destruir. Mas quando você tem um coração puro, você não vai ligar para isso, você não vai viver o que eles querem, você não vai ser entregue ao desejo do inimigo, você não vai ser entregue. Amém, Jesus? Amém. Nunca vai ser entregue ao desejo do inimigo. Irmãos, Deus é bom demais para aqueles que têm um coração puro. Aquele que tem um coração puro, ele é salvo. Pastor, irmãos, não esquente. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que atende ao pobre. Você sabe que alguém é um pobre do seu lado, pobre de espírito, pobre que está precisando de algo para ser salvo, não de um prato de comida. Não deixe de dar uma palavra. Não deixe de chamar a atenção dela para Jesus. Não deixe de, dentro de casa, colocar um louvor que pode salvar a ele. Não deixe, porque, irmãos, Deus é bom para com aqueles que têm um coração puro. Amém, Jesus? O versículo 10 diz assim: mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Quando ele diz assim, dá o pago, irmãos, não é pagar com a mesma moeda, mas mostrar que ele tinha um Deus que o livraria, mostrar que ele tinha um Deus que mudaria a sua história, que mudaria a sua vida, mostrar que ele tem um Deus, dizer: todo mundo vai ver que eu tenho Deus, e eu me levantei, eu saí do leito da enfermidade, e Deus não deixou que eu morresse, e Deus não me entregou na mão do meu inimigo, Deus não fez o que meus inimigos queriam. Eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus que está comigo. Por quê, irmão? Porque ele tinha um coração puro. Pastor, ele pecou lá atrás, pecou, irmão, mas no momento que ele pecou, que veio a notícia que ele tinha pecado, ele jogou todas as suas vestes no chão, rasgou suas vestes, tirou seus apetrechos de rei, lançou a cara no chão e foi pedir misericórdia a Deus. Deus disse: teus pecados já foram transpassados, seu pecado já foi perdoado, segue em frente. Tem a consequência? Tem, mas segue em frente, porque eu sou contigo. E ele tinha um coração puro, irmãos. Ele tinha um coração puro. E aí, irmãos, Deus o livrou no leito da enfermidade. Deus o livrou no momento difícil. Deus o livrou no momento, irmãos, que ele estava sofrendo. Assim Deus o livrará a mim e a você também. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa, com essa palavra, dar força para você prosseguir, parar de dar ouvido à voz do inimigo. Porque alguém disse assim, alguém falou assim. Não esquenta não, Deus é contigo para te dar vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Graças a Deus. Então que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração por você. Depois nós vamos para a batalha fazer a oração da fé, em nome de Jesus. Pai,
Eu abençoo todos que aqui estão, Senhor Deus, presencialmente, mas também aqueles que irão ouvir pelo YouTube, pelo Facebook. Pai, eu coloco diante do Senhor essas vidas e peço, meu Deus, olha para esta pessoa que tem um coração puro, mas está sofrendo perseguição. O próprio amigo, Pai, dessa pessoa o traiu. Pai, essa pessoa que confiava, mas essa pessoa soube de um segredo e espalhou. Meu Deus, repreendo agora esse mal na vida desta pessoa e digo: demônio maldito, pode sair agora da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Espírito imundo que foi mandado para perturbar, para maltratar esta pessoa, que tem um coração tão puro, que tem um coração tão bom, que não consegue ver maldade nos outros, mas por trás o inimigo está usando alguém para o maltratar, para desejar a morte, para desejar o mal. Meu Deus, que a tua mão se estenda agora e que todo o mal que foi aí lançado por palavra contra a vida desta pessoa seja quebrado agora, seja desfeito em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então você que está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, se você quiser fazer uma visita, vier aqui na cidade de Neópolis, venha fazer uma visita. Rua Heliogábalo de Carvalho, número 473, no centrão de Neópolis. No centrão de Neópolis. Você chegar, perguntar onde é a rua Heliogábalo de Carvalho, você vai encontrar a Igreja Internacional da Graça de Deus, com a liderança estadual do pastor Vanderlei Duarte, do Ministério R.R. Soares e também aí a liderança do pastor Jairo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.